Vamos dar continuidade ao vídeo treinamento sobre a relatoria do Conselho da Grande Secretaria de Ritualística do Grande Oriente Paulista. Basicamente, o que o relator necessita é escolher uma questão entre as que foram encaminhadas à sua relatoria. Em nosso atual momento estamos com apenas uma, então será ela o nosso alvo. E depois de ler a pergunta, produzir o seu parecer e, em seguida, submetê-lo ao plenário do Conselho. Já tomamos ciência da pergunta no vídeo anterior e então resta-nos, como próximo passo, produzir o parecer. Para fazê-lo, podemos digitar aqui mesmo, diretamente neste quadro em branco que se intitula Parecer do Relator. Veja como faço. Clico no quadro e digito o meu texto. Mas se for da preferência do relator, ele poderá produzir sua redação no editor de textos de sua preferência e, no final, copiar e colar o texto redigido. Vou exemplificar utilizando o MS Word, que acredito ser o editor mais popular. Veja como faço. Como trata-se de um exercício sem utilidade prática, vou recuperar um texto aleatório para utilizar como resposta. Não é intuito do treinamento responder com pertinência a questão ora colocada. Eis então o texto que escolhi como sendo o meu parecer fictício. Veja que é um longo parecer. Para efeito didático, vou selecionar somente metade dele. O relator fará então uma operação copiar e colar para transferir o texto do editor para a área intitulada Parecer do Relator. Vamos fazê-lo. Copiar. Voltar ao nosso aplicativo. Eu vou excluir esse texto que iniciamos. Aliás, para não perder muito tempo, vamos demonstrar já a função deste controle. Excluir a resposta. Pede uma confirmação. Confirma a exclusão do parecer até então desenvolvido? Sim. E agora aqui eu vou colar o texto selecionado no meu editor. Poderá, como estamos vendo, fazê-lo por partes, salvando o seu trabalho de forma não definitiva. Imagine que o parecer exige um texto muito longo e que, depois de algum tempo de trabalho, mas ainda com o texto inconcluso, o relator precisa interromper a tarefa para atender alguma prioridade em sua vida profana. Ele poderá então salvar o texto, até então redigido, sair do aplicativo e desligar o computador. É o que vou fazer. Salvo o texto clicando neste botão Salvar a resposta. Prontinho. Agora eu posso sair da página, sair do aplicativo e desligar o micro. Imagine que um tempo depois eu retome o trabalho. Vou voltar ao aplicativo, fazer o login novamente, voltar à relatoria do irmão Ayrton. Lembrando, meus irmãos, que o ato de salvar o parecer não o envia ao plenário. Ele ainda está somente sob o olhar do relator. Note que o texto que já se havia produzido encontra-se intacto, uma vez que foi salvo antes da interrupção do trabalho e do desligamento do computador. Então, perfeito. Como podemos notar, o texto encontra-se exatamente quando o deixamos. Posso repetir este processo quantas vezes necessitar e interromper o desenvolvimento do meu parecer por várias vezes. No atual momento, vou finalizá-lo, copiando e colando a segunda metade de meu parecer fictício. Vou retornar ao MS Word, copiar a outra metade do parecer previamente produzido, voltar à plataforma, no quadro Parecer do Relator, e aqui embaixo, colar. Prontinho. Posso revisá-lo em seu integral teor.
E uma vez que tenha acertado algumas arestas, por exemplo, estou vendo uma aqui, com o texto finalizado e revisado, posso remetê-lo ao plenário. Faço isso acionando este botão com a figura do malhete. Finalizar o processo da relatoria. Com certeza, pedirá uma confirmação. Está aqui, confirma a finalização do processo na relatoria para esta consulta? Sim. Batemos o malhete para esse parecer e pronto. Ele já saiu da pasta de nossa relatoria. Vamos verificar para onde ele foi? Vamos sair da página e acionarmos no menu de tarefas a opção plenário. Aqui está o parecer de nossa relatoria, agora submetida às considerações dos demais conselheiros. Bom dia, os irmãos aprendizes e companheiros podem adentrar ao Oriente? Esta é a consulta. E o parecer do relator Ayrton Alves Garcia, maçonaria é uma instituição essencial, enfim, o texto que nós copiamos do editor MS Word. Mas como as funcionalidades da página do plenário não são temas para nosso treinamento atual, vou voltar à página da relatoria para alguns arremates. Antes disso, como sei que a minha pauta está vazia na relatoria, vou sair aqui do plenário, voltar novamente à consulta pendentes e escolher uma consulta. Vou escolher essa do irmão Éder para voluntariamente capturar a consulta para a relatoria do irmão Ayrton novamente. Com isso teremos subsídio para a nossa demonstração. Voltemos agora à relatoria. Está aqui, irmão Helder. Acabamos de puxar a pergunta para a nossa relatoria, simplesmente para demonstrarmos algumas funcionalidades que ficaram pendentes. Notem que bem aqui, ao pé do parecer do relator, existem 3 tarjas: temática, grau do consulente e grau da consulta. Esses campos podem estar preenchidos ou não. Se não estiverem preenchidos, e estando o relator de posse dessas informações, o ideal é que ele os preencha agora. A temática é um campo de observação que nos auxiliará futuramente na filtragem das consultas. Veja que ele se encontra em uma das colunas da pauta que sofre a ação do filtro, como já demonstramos. Está aqui, temática. Vamos dizer que o tema desta questão em pauta seja movimentação. O grau do consulente 3, o grau da questão, vamos colocar aqui, é 1, e vou gravar os parâmetros auxiliares. São esses 3 os parâmetros auxiliares. Note que ao gravar, a temática deverá ser apresentada aqui nessa coluna. Então, gravando parâmetros, e lá está a movimentação. Então, temos certeza que o botão gravar parâmetros auxiliares surtiu o efeito desejado. O grau do consulente e o grau da consulta têm uma função de extrema importância, pois se um consulente de grau 1 encaminhar uma questão que seja pertinente somente ao grau 2 ou ao grau 3, o sistema deverá alertar o relator e aos demais conselheiros que não seria prudente encaminhar uma resposta ao irmão consulente, sob pena de sofrermos severas críticas. Então vamos imaginar isso aqui. O grau do consulente é 3 e o grau da consulta 1. Está perfeito. Essa é uma consulta viável de se responder. Vamos agora observar esta palavrinha, fonte. Na frente dela temos um sinal de mais e um de menos. Os conhecidos operadores aritméticos adição e subtração. Quando aciono o botão adição, estou aumentando o tamanho da fonte que é apresentada em todos os quadros. Quando atinjo o limite, o próximo acionamento do botão adição me colocaria no menor tamanho de fonte. Vamos testar. Fonte maior. Pronto.
ele volta para o menor tamanho de fonte quando ele atinge o limite. E aí continua aumentando o tamanho da fonte, até onde o irmão desejar. Ao contrário, quando aciono o botão com o sinal de subtração, estou diminuindo a fonte dos caracteres até um determinado limite. Quando atinjo o limite, o próximo acionar no botão subtração me colocaria no maior tamanho de fonte. É um carrossel. Então vamos verificar. Aí funciona de forma análoga ao outro botão, obviamente com sinal contrário. Vamos escolher então. Para mim isso aqui é muito útil. Isso aqui está bom para mim. Uma vez que nós escolhemos um tamanho de fonte, ele será memorizado e gravado no teu computador. Da próxima vez que você entrar no aplicativo, ele já vai trazer essa escolha. Por último, temos o box colorir. Ele nada mais faz do que diz o nome. Se ele está habilitado, o texto é colorido. Se ele está desabilitado, o texto é preto e branco. Eu vou até simular uma resposta para observarmos as cores. Boa tarde. No ritual de aprendiz está disposta a planta do templo, e nela o altar de compromisso está com seu vértice voltado para o vértice do altar. Veja que a minha resposta está colorida também. É oliva, enquanto a pergunta é azul. Se eu vou descolorir, as duas ficam em preto. O irmão pode escolher a maneira que preferir. Vamos verificar agora o que acontece se o grau do consulente e o grau da consulta não fossem compatíveis. Imaginemos que o consulente tenha grau 1 e a consulta tenha grau 2. Vou gravar. Veja o que acontece, meu irmão. A questão não está mais em azul, está agora em vermelho. E isso independe de estar colorido ou não. Se eu tenho alguma resposta aqui no relator, quando peço para colorir, ela vem em oliva. Mas quando os graus do consulente e da consulta não são compatíveis, não adianta eu pedir para descolorir, que continuará em vermelho para me alertar de que eu não devo responder a essa questão, pelo menos não para este irmão. Poderia responder para um mestre da loja dele, para um companheiro da loja. Por final, esses controles de navegação e filtragem que vemos aqui embaixo são utilizados de forma idêntica à que demonstramos no primeiro vídeo, na página Consultas Pendentes. E com isso, meu irmão, finalizamos nossa demonstração sobre a página Relatoria. Até o próximo vídeo treinamento, meu irmão.